Além do respaldo dado pela direção do Grêmio, existe um outro ponto, tão importante quanto e fundamental dentro do processo para que Mano Menezes continue como treinador do Grêmio. Depois da vinheta, a gente vai contar alguns pontos, alguns detalhes e por que Mano Menezes tem mais pressão externa do que interna nesse momento. Fala gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal e antes de qualquer coisa deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, hype esse vídeo aqui embaixo também que é sempre muito importante pra gente, tá bem? Gente, antes da gente falar aqui sobre Mano Menezes, sobre esse ponto que pra mim é fundamental para a permanência do treinador nesse período conturbado que o Grêmio vive, a gente vai trazer algumas situações de bastidores também, eu queria te parabenizar pelos 122 anos de história do Grêmio. Tu que tá do outro lado, gremista que tá assistindo esse vídeo, parabéns pra ti, é um sentimento que só a gente entende, então de verdade, feliz aniversário pra ti que tá do outro lado, porque quando é aniversário do Grêmio, é aniversário de todos nós também. Gente, antes de fato pro assunto, eu vou deixar aqui na tela, ó, tá aparecendo os planos da Contel Telecom, a minha operadora de celular, e é mês de setembro, mês do cliente, e tem promoção no plano Mega, Ultra e Tour, com internet em dobro, tem os valores, os benefícios, tudo aí, então dá uma olhadinha ou no QR Code aqui, ou no link que tá na descrição, tá bem? Gente, agora sim, sem mais delongas, vamos falar a respeito de Mano Menezes, porque a gente fez um vídeo ontem falando sobre isso, que o Mano não deve ser demitido essa semana, inclusive se já fosse demitido, já teria sido, não vai ser agora que vai acontecer esse processo, e que é muito difícil que o Mano caia no Grenal. Claro, existe a possibilidade, a pressão com certeza vai aumentar por parte do Conselho de Administração e até pelos conselheiros do restante do Conselho também, pela torcida, se acontecer o pior no Grenal. Mas nesse momento, além do respaldo da direção, que a gente trouxe ontem, além do mercado de treinadores livres estar escasso, e além de que os reforços reenchegaram dentro do vestiário e que isso também é um motivo para que o Grêmio tenha um pouco mais de paciência com o Mano Menezes, existe um ponto que para mim é fundamental dentro desse processo de permanência do Mano, que se a gente for buscar lá atrás, é algum dos motivos pelo qual alguns e vários técnicos foram demitidos, inclusive o Gustavo Quinteiros no início da temporada, que é o elenco, os jogadores. Os jogadores entendem nesse momento que o trabalho do Mano pode sim dar frutos. Eles estão, de certa forma, abraçados com o treinador e entendem que sim, a sequência até o fim do ano pode ser com o Mano Menezes e os resultados ainda podem encaminhar. Eles acreditam no trabalho do treinador. E quando os jogadores acreditam no trabalho do treinador e a direção vê isso internamente, a situação para uma demissão ela é muito mais complexa. É muito mais difícil tu encontrar um outro treinador que seja abraçado pelo grupo, que atenda às necessidades de um contrato até o fim do ano, por exemplo, mesmo que ele esteja livre, do que um cara que já está aqui, que existe uma perspectiva interna de que pode melhorar, uma perspectiva interna de que os reforços estão chegando, eles estando aptos, as coisas também podem evoluir para resultados mais positivos, e quando os jogadores estão abraçados nesse projeto, a tendência é que ele não se desmanche. A gente viu, por exemplo, o Quinteiros lá no início da temporada, os resultados não eram positivos e tal, as coisas não estavam acontecendo, mas um ponto fundamental dentro da análise da direção foi a questão dos jogadores, porque o discurso da direção naquele momento era de paciência com o Quinteiros, de uma avaliação interna de que o trabalho era bom, de que os treinos eram positivos, de que iria evoluir, mas claro, chegou na partida do Mirassol, ali todo mundo fala que entende que os jogadores de fato entregaram aquele jogo para demitir o treinador e aquilo acabou acontecendo, porque vai muito também de como o elenco está lidando com a situação, e isso não está acontecendo nesse momento. O elenco acredita no trabalho de Mano Menezes e a tendência a partir disso é sim uma continuidade do trabalho. O Filipão falou sobre isso na zona mista antes do jogo contra o Mirassol, 2, 3, 4 jogos para que os reforços engrenem, para que a estrutura comece a dar um trabalho de evolução e aí sim o Grêmio vai ter uma sequência mais positiva. Eu, particularmente, acho que essa evolução prometida, ela é, se não muito lenta, mais lenta do que qualquer coisa, ela é quase nula, tá? A gente vê pouquíssima evolução no trabalho do Mano Menezes, principalmente na parte ofensiva. Agora, quando os jogadores estão abraçados, as coisas mudam um pouco em relação a isso. Claro, repito aqui, um resultado adverso no Grenal para um Inter que está muito fraco
pode sim mudar o ambiente interno, porque externamente a gente sabe, muita gente, inclusive tu que está do outro lado aí da tela, pode estar querendo a demissão do Mano Menezes. E isso afeta o ambiente interno, mas menor. Quando a pressão aumenta externamente, chega no conselho e o conselho faz a pressão interna, aí sim a gente pode ter uma mudança. E a partir disso, se vier de fato um resultado bem adverso do Clássico Grenal, a tendência aumenta para uma demissão pós-clássico. Tem gente, inclusive, conjecturando que os dois técnicos, né, podem cair após o Clássico Grenal, né? O Roger não foi demitido depois da goleada, então é uma semana onde a pressão está muito grande nos dois trabalhos. E eu não descartaria, por exemplo, um empate melancólico fazendo com que os dois treinadores fossem demitidos. É uma conjectura que existe hoje dentro do cenário, mas a tendência, de momento, é que o Mano Menezes permaneça no cargo e seja mais fácil, por exemplo, que o Grêmio pratique uma demissão do Roger Machado no próximo domingo com um empate ou até mesmo com uma vitória, que é o que a gente espera, né? A gente quer uma vitória no Clássico Grenal até para dar essa virada de chave que é necessário dentro do Campeonato Brasileiro, tá bem? A gente segue atualizando o Grêmio por aqui, deixa teu like e deixa também o teu comentário. O que tu faria nesse momento? Demite, não demite o Mano? Se sim, quem tu traria? O mercado tá escasso. Deixa aí pra mim. Beijo!